vamos lá. Vamos falar agora de 2 exercícios importantes, tá? Vem comigo. Ó, questão 1. Qual é o número total de divisores positivos de 10? 10 fatorial. O que é 10 fatorial? É 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ele pergunta o seguinte, ó, quantos números dividem 10 fatorial? Quando eu falei, quantos números dividem 8? O 1, você tem que achar todos os divisores de 8. O 1, o 2, porque 8 é par, o 4, porque 8 por 4 dá 2, e o 8. Ou seja, quando eu falo número 8, só existem 4 divisores. Mas lembre-se, quanto maior for o número, maior será a quantidade de divisores. Então, calma aí, presta atenção aqui um pouquinho. Qual é a lógica aqui? A lógica é nós tentarmos decompor ao máximo em fatores primos. Lembre-se que 10 não é primo, 9 não é, 8 não é, 6 não é, 4 não é. E aí você tem que transformar esses números em fatores primos, tá? Presta atenção aqui, ó. O 10 é 5 vezes 2. O 9 é 3 ao quadrado. O 8 é 2 ao cubo. O 7 está aqui. O 6 é 2 vezes 3. O 5 está aqui. O 4 é o 2 ao quadrado. Vezes 3 é 3, 2 e 1. Agora, ó, observe que todos estão na base de números primos. Todos possuem agora fatores primos. Precisamos apenas juntá-los, tá? Vem comigo, ó. Quantos 2 tem? 1, com 3, 4, com 1, 5, com 2, 7, com 1, 8. Então, 2 elevado a 8 vezes. Quantos 3 tem? 2, com 1, 3, com 1, 4. 2 elevado a 4. 5. Tem 1 aqui, 1 aqui. 5 ao quadrado. E 7. 7 só tem um fator, vezes 7. Eu também expliquei que há uma forma de você achar os divisores de um número, que diz o seguinte, ó, a quantidade de divisores de um número qualquer, número natural, será o produto dos sucessores dos seus expoentes. Calma aí. Isso quando se fala em fatores primos, hein? Observem aqui que 2, 5, 7 são fatores primos. Então, calma aí. É o produto dos seus sucessores expoentes, ou seja, dos sucessores de cada expoente. Então, aqui é 8, ó. 8 mais 1. Vezes 4, 4 mais 1. Vezes 2, 2 mais 1. Vezes aqui é 1, 1 mais 1. É o produto do sucessor de cada expoente, tá? Então, 9 vezes 5 vezes 3 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 9, 270 divisores. Ou seja, há 270 números que quando eu pegar o 10 fatorial e dividir por cada um deles, vai me dar resto zero. Tudo bem? Vamos para a questão 2? Gostou da questão? Interessante, né? Vamos para a questão 2. O MDC é igual a 16. Então, o que é MDC? Máximo divisor comum, certo? E o MMC vale 576. A pergunta que ele fala é o seguinte, ó, qual dessas respostas estão certas? Ou qual é a resposta certa, tá? Será que tem mais de uma? Tem uma? Vamos raciocinar. 16 é o quê? É o 2 à quarta. Se você fatorar, vai ser o 2 elevado a 4. E se você fatorar o 576, ó, 576, raiz quadrada dá 24, certo? Então é 24 ao quadrado. Então vai ficar 8 ao quadrado, que é 2 elevado a 6, vezes 3 ao quadrado. Isso. Isso aí.
Agora vamos ter um pouco de raciocínio, tá bom? Os dois são maiores que... Calma aí. O que é MDC? MDC é o fator comum de menor expoente. Se aqui só aparece o 2 a quarta, então o único fator que aparece comum a ambos é o 2, de menor expoente. Observe que o maior expoente está no MMC, que é o que diz a regra. Então se o MDC diz que é 2 a quarta e ele é o único comum, a gente pode afirmar que ele poderá ser o 2 a quarta. Calma aí. Mas 2 a quarta dá 16. E 16 não é maior que 50. Então, aqui é falso. O produto é maior que 8.000. Produto de quem? Do MDC com MMC. Calma aí. Se eu pegar 576 e multiplicar por 16, ó. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42, 45. 30, 34. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 5, 5. 6, 11, 12 e 9. Então a resposta é 9.216. Vamos lá? Os dois são múltiplos de 32? Calma aí. Múltiplos de 32. 0, 32, 64. Então, múltiplos. 0, 32, 64. Calma aí. Se um deles é 16, 16 é múltiplo de 32? Não, 16 é divisor de 32. Então aqui também está errado, falso. Tudo bem? E por último aqui, ó. Os dois números são divisores de 96. Lembre-se sempre de uma coisa. Quando eu falar divisor de qualquer número, o maior divisor de um número é o próprio número. Então o maior divisor que 96 vai ter é o próprio 96. E está perguntando o seguinte: se eu pegar o 96 e dividir por cada um, eu vou ter resto zero? Essa é a pergunta. Vamos fazer? Se eu pegar 96 e dividir por 16, ó, dá 6, resto zero. Show de bola. Ele é divisor. 16 é divisor de 96. Calma aí. Mas o outro número é 576. Calma. Parou. O que eu acabei de falar? Acabei de falar o seguinte, ó. Que o maior divisor de um número é o próprio número. Então o maior divisor de 96 é o próprio 96. Ele é o maior. Todos os outros divisores serão menores. Calma aí. Então 576 jamais poderá ser um divisor de 96. Tudo bem? Jamais. Ele poderia ser um múltiplo. Aí eu teria que fazer os cálculos. Mas divisor, não. Então aqui também é falso. Então a questão certa é a letra B. Tudo bem? Vamos para a terceira questão e última, para matarmos aí, acabou, tá? Terceira e última questão, tá? Vamos só prestar atenção, porque a questão é interessante, tudo bem? Vem comigo. Ó. A entrada de um estacionamento é sinalizada com luz amarela e vermelha, que piscam regularmente. A lâmpada amarela pisca a cada 36 segundos, ou seja, ó, lâmpada amarela. Começou agora, daqui a 36, mais 36, mais 36, e assim vai. E a lâmpada vermelha pisca a cada X segundos, tá? Piscou agora, pisca daqui a mais X segundos, e assim sucessivamente. Tudo bem? Então a lâmpada vermelha piscou agora, juntos, X, e assim vai. A pergunta que ele faz ele afirma o seguinte, ó. Sabendo que o MMC entre as duas, ou seja, se elas piscam agora, daqui a quanto tempo voltarão a piscar juntas? Tudo bem? Se o MMC delas foi de 5 minutos
e 24 segundos, qual deverá ser o menor valor de x? Vamos raciocinar, tá? Primeiro passo é transformar aqui minuto e segundo em tudo segundo, tá? 5 minutos, cada minuto vale 60 segundos. 5 vezes 60, 300. Mais 24, 324 segundos. Tudo bem? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte, o que é o 36, né? O 36, se eu for fatorar, fazendo como a terceira forma de ser feita, decompondo em fatores primos, o 36 é o 4 vezes 9. Mas o que é o 4? É o 2 ao quadrado. Ó. E o que é o 9? É o 3 ao quadrado. Se eu fizer a mesma coisa com 324, ó, 324 vem aqui, dá uma fatorada, ó. Por 2, né, dá 162, por 2 dá 81, por 3, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Se olharmos para cá, vai ser o 2 ao quadrado, né? Então, quem é o 324? 2 ao quadrado vezes 1, 2, 3, 4. 3 à quarta potência. Ele fala que o MMC, preste atenção, hein? Entre 36 e o X dá exatamente 324. Galera, preste atenção. Então, qual é o menor valor de X? Calma aí. O que é o MMC? Quando decompõe fatores primos, qual é a regra? O MMC entre dois números são os fatores comuns e não comuns de maiores expoentes. Ou seja, é o produto de fatores comuns e não comuns de maiores expoentes. Calma aí. Calma aí. Fator comum e não comum. Observe que no 36 só há dois fatores. O 324 só há dois fatores. 2 e 3, 2 e 3. E observe que os fatores são comuns. Logo, a gente descarta o fator não comum. Ou seja, não existe outro número que seja fator. Senão, ele teria que estar aqui na decomposição 324. Então, o x, ó, ele poderá atingir o seguinte, ó. Se é comum, ele pode ser comum. Eu poderia colocar um x aqui como uma hipótese, 2 ao quadrado. E como o 3 é comum de maior expoente, então ele poderia estar nele. Sim ou não? Sim. Se fizermos essa conta, vai dar o próprio 324. Então 324 é um número que poderia estar. Mas a pergunta é, 324 é o menor? É isso que você tem que se perguntar. E aí, ó, aqui, ó. Aqui daria 324. Show de bola. Mas calma aí. O 2 à segunda potência, o 2 ao quadrado. Lembre-se da definição. É o fator comum e não comum de maior expoente. Então ele precisará estar se ele é comum ou não comum? Não. Então eu poderia muito bem colocar assim, ó. Comum ou não comum? Ele poderia ser o 2 elevado a 1 vezes 3 à quarta. Poderia. Por quê? Porque mesmo se fosse 2 elevado a 1 vezes 3 à quarta, do MMC, como é o comum de maior fator, prevaleceria ainda assim o 2 ao quadrado. Sem problema. Então esse 2 aqui pode ser menor que o do 36. Pode. E se fizermos a conta aqui, ó, 2 vezes 81 dá 162. Será que ainda é o menor? Vamos ver se tem algum menor que esse. Poderia também não existir. Lembre-se que diferente de MDC, se fosse MDC, obrigatoriamente os números teriam que aparecer.
Porque o MDC fala-se apenas em fatores comuns. Ponto, final. O MMC não. Eu posso ter o 2 em cima, mas não preciso ter o 2 embaixo. Porque é o comum e não comum. Então eu posso afirmar que uma terceira hipótese poderia não aparecer o 2 como base, como potência, como fator. Porque mesmo que ele não aparecesse, o MMC continuaria sendo 324, ou seja, 2 ao quadrado vezes 3 à quarta. Mas se nós fizermos essa conta aqui, será 81. Logo, o x poderá admitir 3 valores. O próprio 324 segundos, o próprio 162 segundos e também o 81 segundos. Mas lembre-se que no enunciado ele pergunta qual é o menor. O menor. Logo, o menor será 81 segundos. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o amanhã. Amanhã falarei sobre frações, que é uma matéria importantíssima. E estarei também ministrando física. Um aluno pediu e eu acho que é importante ensinar física também para esse aluno. Porque cai no Setur e cai no Enem e também cai no Cefet, tá bom? Fiquem com Deus, boa tarde, um abraço, beijo do seu amigo. Tamo junto. Tamo junto.